E aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, minhas lindas turmas da FACAP. Nós aí mais uma vez, viu? Agora, aula para o 5º período, Processo Civil 2. Vamos estudar hoje um assunto muito gostoso. É um assunto muito longo, certo? Mas a gente vai resolver isso hoje, com fé em Deus. Para quem não me conhece, já que essa aula está no YouTube, meu nome é Rosenberg Alencar, aqui também no Instagram, WhatsApp. Bom, vamos lá, sou professor de Processo Civil e de Introdução ao Estudo do Direito. Hoje a gente vai estudar, dando continuidade à nossa ementa de lá da FACAP, viu? Faculdade de Petrolina. Veja só, a gente entra de fato no primeiro assunto da segunda unidade. Apesar de que a gente já concluiu tudo que faltava da primeira e agora, já mesmo depois da prova da nossa avaliação. Então hoje a gente começa com petição inicial e resposta do réu. É um assunto longo, é um assunto bastante extenso, mas geralmente eu dou em 2 dias. Vou tentar ver se hoje eu consigo dar esse assunto em pelo menos uns 40 minutos, né? Vai ser um pouco mais resumido, claro, porque a nossa aula em vídeo é assim, senão fica muito pesada para poder botar no YouTube. E aí a gente vai se vendo, vai tirando dúvidas. Os slides já estão lá, já estarão na plataforma, Moodle, certo, da FACAP. E a gente vai começar a nossa aulinha agora. Vamos embora, que o tempo urge. Então, petição inicial e resposta do réu. Olha só, Nossa Senhora, vamos embora. O que é a petição inicial? A petição inicial já está dizendo, é o pontapé inicial do processo. É onde tudo começa, é na elaboração da petição inicial. Lembrando que ela é um ato processual. E é um ato processual que requer solenidades, né? Como a gente já viu isso em sala de aula. Gente, a petição inicial, de acordo com o CPC, no artigo 2º, já diz logo, o processo começa com o protocolo da petição inicial. Então, a petição inicial é o primeiro ato processual praticado, ainda mesmo antes de existir um processo. Já é um ato processual que está praticado. Só falta protocolar para ele ter o primeiro requisito, que é o de existência. Depois citar para ele ter o segundo requisito, que é o de validade. Então, essa é a petição inicial. Nós temos aqui alguns conceitos nos slides, depois vocês dão uma olhadinha. Tá ok? Beleza? Vamos lá. E quais são os requisitos da petição inicial? O artigo 319 do CPC, ele traz uma série de requisitos. Observa: endereçamento, qualificação, causa de pedido, valor da causa, provas que pretende produzir, audiência de autocomposição, que pode ser de conciliação ou mediação. Ok? Tranquilo? Agora o que a gente precisa fazer, sabe o que é? É destrinchar esse artigo 319. Em sala de aula, isso aqui às vezes demora mais do que 2 aulas e a gente leva um bom tempo para isso, porque vai trocando ideias, né, e tudo mais. Mas aqui a gente vai dar o melhor para poder explicar a vocês. É aula prática? Não! Logo deixando claro, logo de início, enquanto ainda só tem 3 minutos e meio de aula, não é aula prática, ninguém vai aprender aqui a redigir petição inicial. Isso aí são nas aulas de prática civil que vocês veem na nossa instituição, e aí já é outra história, é outro departamento, pode ser comigo, pode ser com outro professor de processo civil, mas aqui a gente vai aprender para quando for na hora de redigir na prática, se você seguir todos os requisitos previstos no 319, seja qualquer petição, não importa se do procedimento comum ou se dos procedimentos especiais, não importa, o 319 ele tem que ser obedecido. Claro, quando se tratar de um procedimento especial, você vai excluir algumas coisas. Por exemplo, na execução, você já não vai pedir pela audiência de autocomposição. Realização de audiência é outra história. Então, o que é que acontece? Seguir os requisitos, se você botar isso na sua cabecinha, você redige qualquer petição inicial de qualquer processo. Como é que a gente começa? Primeira coisa, o juízo a que é dirigida. Gente, é até bom, eu faço questão de deixar isso registrado na internet, para que os colegas vejam. Pelo amor de Deus, entendam. Não existe mais aquele negócio de se colocar excelentíssimo senhor, doutor, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, juíza de direito. Não, acabou isso. É até cansativo de falar. Gente, acabou com isso. O CPC deixou muito claro e a doutrina já pacificou isso. Olha, é o juízo a que é dirigida. Então, como é que você vai escrever? Ao douto juízo de direito da vara civil tal.
da vara civil, da vara de família, ao douto juízo de direito. Acabou. É o endereçamento. Só que juízo? Que juízo é que é dirigida? Vai depender da natureza jurídica da situação. Vai depender do que é que você vai tratar. É um assunto civil? Foi uma batida de trânsito? É um contrato? É uma execução de um contrato? É uma coisa qualquer? Falei execução, lembrando que a gente está estudando procedimento comum, viu? Por isso que está vendo aqui a petição inicial. A ação é de natureza civil? Ao douto juízo da vara aí deixa o espaçozinho, porque você ainda não sabe qual é a vara, não houve o sorteio de juízo natural, cível da comarca de, no nosso caso, Petrolina, estado de Pernambuco. Está feito o endereçamento. Mas, Rosenberg, se trata de um requerimento de prestação alimentícia. A gente quer a fixação de uma prestação de alimentos. Então, eu vou endereçar quem? Ao douto juízo não sabe qual é a vara, espaçozinho, vara de família, registro civil da comarca de Petrolina, estado de Pernambuco. Se for no caso Juazeiro, da Bahia, Salvador, Bahia, Recife, Pernambuco. Mas o juízo é você saber qual é a natureza jurídica da sua ação e já começa assim. Porque quando você manda ao douto juízo, você não importa se é juiz, se é juíza, não importa o que é. O que importa é que você direcione a petição ao juízo competente. Vira e mexe naquela pressa do Ctrl+C, Ctrl+V, termina que o cara pega uma ação e vai, eu me lembrei, eu fiz um pedido de tutela provisória e aquele pedido tá bom, dá para eu adaptar aqui nessa ação de família, mas só que a ação era de sucessões. Estava lá na vara de sucessões e está lá o douto juízo de direito da vara civil, da vara de sucessões, da comarca de Petrolina. Então, lembrar de trocar o juízo realmente para que você possa redigir uma boa petição inicial. Vamos correr? O que mais a gente tem? Nesse item, eu fiz questão desse artigo, na transcrição desse artigo, tudo o que é novidade não é mais. Para quem já está operando o direito, não. Talvez seja para você que está começando agora a aula de petição inicial. Mas para quem está trabalhando o CPC, tudo que é novidade está em negrito e grifado. São as coisas novas que foram inseridas no artigo 319, aliás, que substituiu, nem me lembro mais qual era o outro. Parece que era o 273, não me recordo não. Não, 273 era antecipação do tutela. Bom, esqueça. Não me lembro porque o CPC de 73 já morreu mesmo, então não precisamos tratar disso. Mas eu trouxe o que é novidade. Está aqui, ó, o juízo aqui é dirigida. E o inciso 2º, Rosenberg. O inciso 2º já começa a pedir os nomes, prenomes e estado civil. Nomes, prenomes e estado civil. Enfim, você começa, fez o endereçamento, que é o cabeçalho, você informou ao juízo a que ela é dirigida, você fez o endereçamento, então logo na sequência o que é que você vai fazer? Você vai fazer a qualificação das partes. Você está começando a redigir sua petição. Fez o cabeçalho, endereçamento. Começa a qualificação. O que é que você tem que colocar? O nome completo do autor. Você começa pelo autor, é a pessoa que você está representando. Se for contestação, você vai começar pelo réu, claro, que é quem você estará representando. Completinho o nome dele e o estado civil. Se ele é solteiro, se ele é casado, se ele vive tico-tico no fubá, em comunhão estável. Se ele vive em união estável, você vai colocar lá, convivente em união estável. Que comunhão estável? Tô ficando maluco, pirado. Se ele vive em união estável, você vai colocar lá, convivente em união estável. Se ele é viúvo, é solteiro. Lembrando, solteiro, a pessoa só é uma vez na vida, viu? Casou, nunca mais volta a ser solteiro, a não ser que haja nulidade do casamento. Se não, nas outras hipóteses, todo cabal pode ser viúvo, separado, divorciado, tico-tico no fubá e por aí vai. Lembrou? Não esqueçam disso nunca mais. Novidade? Não! Você tem que mencionar até o Estado Civil. E aqui, quando você falar do Estado Civil, a novidade da gente é a união estável. Se for existente a união estável, você tem que mencionar. Perfeito? Profissão. Você tem que pôr a profissão.
o número de inscrição do cadastro de pessoa física e de pessoa jurídica, ou seja, CPF e CNPJ. Mas por que, Rosenberg, eu vou precisar disso? Primeiro, nós hoje trabalhamos com uma coisa chamada processo judicial eletrônico, PJEA, como me faz falta a escrita. Mas quem sabe uma hora dessas eu boto aqui aqueles mais tecnológicos. Por enquanto são aulas improvisadas na sala de casa por conta dessa questão da Covid-19. Então vamos lá. Por que o CPF e o CNPJ? Primeiro, em se tratando de processo judicial eletrônico, você, para poder fazer o cadastro da parte que você está representando, você vai precisar do CPF dela, você vai precisar informar. E outra coisa, se ela não tiver CPF, ela tem que providenciar. Mas, de toda forma, é necessário. Comum é, quando você vai cadastrar os dados do réu, não ter o CNPJ, não ter o CPF da outra parte, é normal. Então aí você realmente tem lá a opção de que não tem o documento e por aí vai, e aí você pode informar. Mas é importante que você tenha, porque a petição inicial é o primeiro ato processual, ele é um esboço da sentença, ele é um projeto de uma sentença, como diz a boa doutrina, e aprendi isso muito bem. O que é que vai acontecer? Lá no final, na execução do feito, o CPF e o CNPJ, ou o CNPJ, vão servir para poder haver o bloqueio de contas, bloqueio de bens da pessoa, para poder fazer a garantia do juízo e continuar a execução. Mas a execução é outra história. O que eu quero que você atente é importante que você tenha. Novidade, endereço eletrônico, e-mail. O e-mail, endereço eletrônico é e-mail. A gente, você pode observar, de vez em quando você encontra aí sítio eletrônico. Sítio eletrônico é site. É o site, é só a tradução mesmo, que era como a gente devia usar, desamericanizando e aportuguesando o nosso português. Então é sítio eletrônico. Então quando se fala aqui endereço eletrônico, você já sabe, é o e-mail da parte. Eita, Rosenberg, e se eu não tiver o e-mail da outra parte? Não tem problema. Não vai ser por causa da falta do e-mail ou de alguma ou outra informação que a sua petição inicial será indeferida. Não, não será por causa disso. Você vai informar o que você não tem. Aliás, de cara, se você já é um advogado, se você já é um profissional ou um estagiário, um acadêmico em direito estagiando, e se você for diligente, você vai atentar para todos os requisitos. Então, se você deixou de colocar, é porque algo realmente você não possui. Mas e-mail do autor? Bom, se você for observar, quase todo mundo hoje possui um celular Android, né? E para você ter a conta do Android, você tem que ter uma conta do Gmail. E aí você só tem o celular se você tiver um e-mail. Senão você não recebe atualizações, você não vê nada, não tem WhatsApp, não tem nada. Então todo mundo que tem um celular, que tenha rede social, tem um e-mail. Que seja um smartphone, tem um e-mail. Ele pode até não saber, porque foi a filha que criou, a neta, alguma coisa assim, mas tem. Agora, é obrigado? É necessário. Mas por que é necessário? Vou explicar a vocês. Em algumas situações, hoje, as grandes empresas e os órgãos do governo, os órgãos estatais, né, da União, do Estado, do município, já optaram por receber as citações por meio eletrônico, ou seja, através do e-mail. Então já está lá cadastrado o e-mail da Procuradoria do órgão que o representar, seja a União, seja Estado ou município. Já está lá cadastrado. Então quando chega o processo eletrônico, a citação já vai eletronicamente. Mas é pessoa física, Rosenberg? Já? Ainda não. E todas as empresas são obrigadas? Ainda não. Mas empresas de grande porte já podem optar por esse meio, por essa forma de receber a citação. Meio difícil, mas assim, o avanço do processo judicial eletrônico, o avanço da tecnologia, não sei se daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, não sei, mas logo em breve, tudo será via internet, como realmente já está se tornando. Então, até a citação vai ser dessa forma. Talvez um ato de constrição, que seria o arresto ou o sequestro de um bem, é que tem que ser praticado pelo oficial de justiça, porque é físico, a situação é física. Mas assim, tudo vai se resumir à via eletrônica. Necessário? Sim. Obrigatório? Ainda não. Ainda não. Perfeito?
Domicílio e residência do autor. Definições de domicílio e residência você já tem muito bem, porque isso tudo você aprendeu já desde TGP e processo civil 1, então não vamos adentrar nisso. Agora um detalhe importantíssimo, observe, a petição inicial indicará o juízo a que ela é dirigida, os nomes, prenomes, existência de união estável, não sei o que, tudo do autor e do réu. Dos dois, autor e do réu. Então, quando você redige uma petição inicial, você está qualificando as partes. Você faz a qualificação das partes. E aí, depois que você termina a qualificação das partes, cumprindo todas essas exigências, claro, aquelas que você possui, as que você não possui, você menciona que não tem, não possui, até mesmo para evitar que o juízo te intime para poder emendar inicial de algo desnecessário, você já informa logo que não tem mesmo, em uma preliminar que não seja prejudicial de mérito, né, uma preliminar apenas informativa. Então, feito isso, para onde você vai, inciso 3º, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Desde a introdução ao estudo do direito, você já aprendeu lá a teoria tridimensional do direito do nosso querido Reale, né? Você já aprendeu fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Fato gera a valoração da sociedade, que vai possivelmente gerar uma norma para regulamentar a ocorrência ou não daquele fato. Então, o que é fato? O próprio nome já está dizendo, é a historinha. É a historinha, é tudo o que aconteceu, que motivou aquele autor a propor aquela ação. Então, isso são fatos. Os fatos é a narrativa de tudo aquilo que você vai usar depois o direito para poder fundamentá-lo. Então, os fatos é história, acontecimento, é um acidente de trânsito. Eu ia passando o sinal, estava verde para mim, o japonês o japonês maluco veio e atravessou de vez e bateu no meu carro, no sinal vermelho para ele. O pedestre estava na faixa de pedestre atravessando, era direito dele, o sinal estava fechado para os carros, o carro foi lá e acidentou e ele quebrou o dedo mindinho. Então, os fatos são a historinha. Fato é a história. Fato é tudo o que aconteceu, que motivou a parte a procurar o judiciário em busca de um provimento jurisdicional, ok? Fundamentos jurídicos do direito. Uma vez que você fez a narrativa fática, você precisa dizer se o direito te dá guarida aos teus fatos para que você possa fazer os pedidos. Vamos desbagunçar esse negócio? Bora. Vamos falar sobre essa questão do acidente de trânsito. Vamos supor que gerou no íntimo da pessoa, além do dano material, gerou no íntimo da pessoa o desejo de um dano moral, porque o outro foi lá e se recusou a pagar e tudo mais. Então, diante disso, fato e natureza, fundamentação jurídica dos pedidos. Narrou os fatos, você vai lá e vai olhar, mas eu tenho direito a algum dano? Aí você vai lá e encontra no artigo 186 do Código Civil dizendo o quê? Aquele que causar dano ao outro, e ainda que meramente moral, tem a obrigação de indenizá-lo. Opa! O direito já diz isso para mim. Será que tem mais alguma coisa? Vou lá para o 927 e encontrou a afirmação da indenização. E agora? E o que é que o judiciário pensa sobre isso? Aí você vai trabalhar em cima das jurisprudências. E trabalhando em cima da jurisprudência, você vai encontrar lá tal fato gera geralmente tal dano material deve ser provado por esses meios, o dano moral por esses meios, e os valores são esses, é aquilo, não sei o quê. Então você encontrou a fundamentação jurídica, tudo aquilo que vai servir de fundamento para os seus fatos. Do pedido. Mas por que do pedido? A gente vai estar vendo aqui o pedido, botei um asteriscozinho aqui, porque a gente vai pular, completa logo, depois a gente volta para o inciso 4, que talvez só isso aí já seja uma aula. Eu estou vendo que não vou conseguir nos 40 minutos de maneira nenhuma, embora eu esteja tentando otimizar e acelerando a voz aqui, que já está ficando difícil. Então vamos lá, valor da causa. O valor da causa, vamos dar uma puladinha? Vamos dar uma puladinha. O valor da causa, deixa eu olhar aqui, valor da causa. A gente começa a partir do 291. Veja lá que o inciso 5, quinto
do artigo 319 diz que você tem que indicar o valor da causa. Mas por quê? Porque toda causa ela tem que possuir um valor, ela tem que ter um valor. Já está dito isso no 291. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Mas por que isso, Rosenberg? Porque o valor da causa ele é importante para que você possa pagar as custas, o recolhimento do judiciário, né, para poder manter o judiciário funcionando, para que haja, por exemplo, a apreciação de uma possível condenação em litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade e justiça, para que haja a condenação da parte, porque o juízo não vai dar nem a mais nem a menos do que você pediu. Ele tem que, aliás, ele pode dar menos se ele entender que não houve realmente aquela gravidade toda, não é porque você está pedindo R$1 milhão como dano moral, que a parte que o magistrado vai determinar R$1 milhão. Não, ele não vai arbitrar R$1 milhão porque simplesmente o dano não foi assim, foi aquele mero aborrecimento. E aí não houve nada, ou então houve, mas houve não nessa esfera toda, e o judiciário já entendeu dessa forma. Então, ele é importante para poder se fixar, inclusive, os valores da condenação, incluindo aí todas as verbas sucumbenciais, que são sucumbenciais além dos honorários advocatícios. Perfeito? Beleza? Vamos embora? E aí, sobre o valor da causa, o 292, ele traz para a gente um rol de demonstrações inteiras de como é que se calcula o valor da causa. Então, sobre o valor da causa, nós temos que, na ação de cobrança de dívida, por exemplo, você vai ser a somatória do principal mais os juros vencidos. No caso da ação que tiver por objeto existência ou validade, cumprimento ou modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou da sua parte controvertida. O que mais nós temos? Na ação de alimentos, a soma de 12 parcelas, porque corresponde a um ano, de 12 parcelas mensais é o valor da causa. Na ação de divisão e demarcação, é a avaliação da área. Novidade, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Lembra que a gente estava falando? Aquele que causar dano a outra, ainda que meramente moral, tem a obrigação ou dever de indenizá-lo? Pronto. Antes, até entrar em vigor o CPC vigente, o CPC atual, você chegava e pedia uma indenização por danos morais e botava lá R$1.000 o valor da causa e dizia: Excelência, que fique ao seu prudente critério o arbitramento do dano. Então o magistrado dava lá 2, 10, 15, 20 mil, que ele entendesse que era o caso, que era o suficiente e que era aquilo que representava o dano causado. Mas isso aí implicava que lá atrás havia o pagamento das custas apenas em cima do valor de R$1.000 e a indenização saiu de 10 mil. O judiciário perdeu com isso, porque os honorários do advogado serão não em cima da causa, mas do valor da condenação. Mas o judiciário perdeu com isso. Então, objetivando suprir essa diferença, então, ainda que o dano seja meramente moral, você tem que indicar o valor da causa. Na ação em que houver a acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma de todos os pedidos, de todos os valores, certo? O que mais? Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor, e daqui a pouco a gente entende quais são esses pedidos. E vamos fazer o seguinte: o 292 ele traz todo um rol de pedidos que a gente deixa para que você possa estudar. Isso aí é ler. O direito a isso é leitura. Então ficamos entendidos em relação ao valor da causa. A toda causa tem que se atribuir um valor de acordo com o 291 do CPC, e o 292 traz como é que você encontra o valor da causa. Está todo explicadinho, não tem por que temer, ok? Que mais? As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Isso aqui é coisa antiga do CPC, já dá para ver aí que nem está em negrito. O que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que lá embaixo, no rol dos seus pedidos, você vai chegar e dizer: Excelência, a parte autora pretende provar o seu direito, pretende provar os fatos, por todos os meios em direito admitidos, ouvida do autor, ouvida do réu,
ouvida de testemunhas, depoimento de testemunhas, depoimento do autor, depoimento do réu, perdão, ouvida de testemunhas, realização de perícia, juntada de novos documentos, se assim acontecer. Então você vai simplesmente protestar por isso tudo, requerer isso tudo. Que antes era só um protesto, agora passou a fazer parte do rol dos pedidos. O que mais? Sétimo, esse daqui é de suma importância. Observe, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Essa audiência está toda descrita no 334 do CPC. Como é que você vai fazer? O que é que você faz? Simplesmente é o seguinte: determinadas ações, você tem por obrigação de dizer, quando se trata do procedimento comum, certo? A gente está tratando do procedimento comum. Então, nas ações de procedimento comum, você tem que chegar e dizer, enquanto autor, Excelência, a parte autora opta pela realização da audiência de autocomposição, que pode ser conciliação ou mediação. Certo? Quando você diz isso, que houver a citação do réu, lá já vai conter a citação intimando para a realização da audiência de autocomposição, que está lá descrita no 334 do CPC. E aí, o que é que acontece? Essa situação da audiência de autocomposição, se a parte autora quiser, o réu tem que ir. Se o réu quiser, o autor tem que ir. O autor chegou lá na petição inicial e disse, Excelência, eu não quero audiência de autocomposição. Mesmo assim, o juízo vai determinar a realização da audiência de autocomposição, agendando lá na central de conciliações e citando o réu, citando e na citação contendo a intimação, dizendo, olha, tem uma audiência marcada para tal dia, cujo intervalo entre a citação e a audiência não pode ser inferior a 30 dias. Se lembrem disso, certo? Se for, perdeu, papai. O magistrado tem que remarcar, porque a norma processual é muito clara nesse sentido, norma processual de ordem pública, aplicação imediata e é erga omnes. Perfeito? Então, o que é que acontece? Lá na citação já vai conter a intimação dizendo ao réu, olha, existe esse processo aqui, você está sendo citado, e estou lhe intimando para que aconteça, para que você compareça à audiência de autocomposição, se assim quiser, na data de tanto. O réu, quando entrar lá no PJE, que der uma olhada lá no sistema, porque a contrafé não segue mais, então, quando ele olhar lá no sistema, que ele verificar, o autor aqui disse que não queria audiência de autocomposição, e eu estou sendo intimado para uma audiência de autocomposição, está sim. Porque apesar dele ter dito que não vai ter, nesse mesmo momento em que saiu a citação com a intimação para a audiência de autocomposição, também saiu uma intimação para o advogado do autor, para que ele compareça a essa mesma audiência. Mas Rosenberg, o cara não já disse que não queria? Sim, ele não quer. Mas a norma processual exige que assim se proceda. Então ele intimou. Se a parte ré não quiser, ela vai lá e até 10 dias da apresentação, da realização da sessão da audiência de autocomposição, em até 10 dias antes, a parte ré vai lá, vai se atravessar uma petição dizendo, Excelência, eu também não quero a audiência de autocomposição. Pronto. A audiência é desmarcada, as partes são intimadas, já vai estar todo mundo cadastrado, foi só uma simples petição atravessada nos autos, então as partes já estão devidamente cadastradas, os seus advogados também, e aí ele vai simplesmente dizer, olha, eu não quero a audiência, não será realizada, ok? Mas essa é uma das poucas situações, botem na sua cabeça, que quando um quer, os dois têm que brigar, ou melhor, debater, discutir, conversar, tá certo? Por quê? Porque é necessário que haja. Se um está querendo, é porque ele está querendo dizer assim o seguinte, gente, vamos usar os nossos meios de autocomposição, porque isso aí ainda é um meio de autocomposição, de resolução de conflitos, né? Antes da gente tornar a coisa de fato discutida em juízo, judicializada já está, mas de fato judiciosa. Antes da gente levar ao conhecimento do magistrado tudo, vamos conciliar. Então, se um está querendo, pode ser que haja, através da intervenção do conciliador, do mediador, pode ser que aconteça. E aí o processo é extinto com resolução de mérito.
vai ao magistrado apenas o termo do acordo para que ele possa homologar através de uma sentença. Então, é uma situação que deve, de fato, ocorrer. Perfeito? Assim, o que é que acontece? Feito isso, não haverá. Agora, tem que se lembrar de alguns detalhes. Preste atenção. Se nessa audiência de autocomposição não aconteceu o acordo, a partir daquele dia, é assim que diz a norma processual no artigo 335 do CPC. Nunca mais se esqueça disso, viu, moça? Nunca mais se esqueça disso. A partir daquele dia, começará a fluir o prazo de 15 dias úteis para que você possa atravessar a sua defesa, a sua contestação, a partir daquele momento. Ah, mas se a audiência foi cancelada, eu vou ser citado ou intimado novamente para poder apresentar a minha contestação, porque eu também disse que não, que o autor não queria, também não queria. Não, papai. O artigo 335 diz da mesma forma o seguinte, olha, quando você atravessar a petição dizendo que não quer audiência de autocomposição, a partir daquele dia, incluindo aquele dia, não é o dia seguinte, o seguinte não, é incluindo aquele dia, começa a fluir o prazo de 15 dias úteis para a apresentação da sua defesa. Ok? Minos e Minas, vamos falar sobre os pedidos agora? Sobre os pedidos e suas especificações? Não! Vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo, perfeito? Beijo enorme, até já!